com uma amiga esses dias e vou contar a história rapidinho. É uma amiga querida que tava meio de paquerinha com um amigo lá na Suíça. E aí ela resolveu, enfim, teve férias, pegou um avião e foi. E eu aqui no Brasil toda animada, né? Tipo, nossa, será que rolou? Não rolou? Porque, né, pelas mensagens e pela troca de e-mails, estava tudo lindo. Chegando lá, ela viu uma série de coisas nele que foi assim, foi rápido para ela ver que não serviria para ela. E aí a gente saiu para jantar e ela me contou. E aí ela falou, tá, foi rápido, sabe? Foi coisas pequenas. Quando você percebe que a pessoa não presta atenção em você, dorme com a janela aberta e nem te pergunta se, oi, tá bom para você essa janela aberta? Você quer fechar? Mas aí eu tava falando para ela que isso é uma mulher, primeiro, madura, porque, enfim, ela não tem 20 anos. E segundo, que é uma mulher que tem uma boa, assim, autoimagem, assim, do que ela quer, de quem que ela precisa do lado dela, porque ela tá sozinha há algum tempo. Se ela tivesse com aquela autoestima baixa, se sentindo mal por estar sozinha, talvez ela estivesse com o mocinho lá, egoísta, até agora, dormindo no gelado, com a ventania na cabeça dela. Mas assim, foi muito rápido que ela viu. E aí ela falou, tá, não é que tipo, era só esse defeito. Ele tinha alguns que eu fiz uma análise e já falei, olha, não é pra mim. E é isso que eu acho que falta na gente às vezes. Isso. Porque você entra em cilada, né, Rê? Não Exatamente. entra? Isso tem a ver com autoestima, mas tem a ver também com autoconhecimento, que meio que ajuda a autoestima. Porque assim, quanto mais Eles você andam juntos, né, Rê? meio tudo se alimenta, né? Então, assim, quanto mais você se conhece, mais você sabe dos seus limites, mais você sabe do que você gosta, do que você tolera, do que você aceita no relacionamento. E aí entra a sua autoestima, que é aquela coisa de você conseguir colocar isso pro outro e falar, não aceito, não quero, não tolero, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Então, assim, é meio tudo meio junto. Então, assim, é muito importante se conhecer para que você fortaleça essa autoestima e para que você, e ao mesmo tempo a autoestima fortalecida te ajuda a te conhecer também, né? Então, assim, Perfeito. mas é isso. Quando a gente tem bastante autoconhecimento, uma autoestima boa, a gente vai saber identificar melhor as ciladas, né? Então, assim, tem a ver mesmo com isso, assim, de quando você tá meio, né, abalada ou assim, duvidando do seu valor, quando você tá se sentindo muito sozinha, você aceita o que vem, né? Muitas vezes você deixa a vida levar e foi o que apareceu e tal, mas porque você não sabe direito o que você quer, ou porque você tá aceitando qualquer coisa, porque o seu desespero de ficar sozinha, o seu medo de ficar sozinha, ou, sei lá, sua vergonha é maior. E aí diz de uma autoestima baixa, frágil, né? Perfeito, Rê. Porque você não E pode a passar por cima de autoestima no você. momento da recuperação também é muito bom, né, Rê? Se você... Aquela coisa de você se olhar no espelho e falar, peraí, para tudo, eu tô aqui terminando a minha, né, na cama, morrendo aqui, mas olhe para mim, quem sou eu, né, o meu valor. Eu acho que isso é muito importante também, né, na hora de um término, né? Pois é. Seja para tomar iniciativa porque você tá no lugar errado, seja na hora que você toma um pé na bunda também, enfim. Eu acho que você tem que ter essa consciência, né? Sim, eu acho. Mas assim, muitas vezes a gente chega no fim do relacionamento com a autoestima minada, né? Então você não tem essa clareza, Não, você não tem essa não. capacidade também. E A muitas pessoa vezes. vai precisar recuperar, né? Exatamente, foi o que a gente falou de como ajudar na superação, né? Então, assim, trabalhar essa autoestima, trabalhar assim, suas qualidades, os seus valores pessoais, resgatar o que você ama, o que você gosta, para assim, através desse autoconhecimento, ir se conhecendo e fortalecendo o que você sente, se empoderando, né? Então, assim, quando a gente termina um relacionamento, seja quem foi com o pé, seja quem foi com a bunda, né? Como você fala, os dois saem machucados. Os dois, Sim. assim, claro, quem sofreu e criaram um compromisso, um relacionamento, onde os dois formaram ali
uma dinâmica. Então, eu tô saindo dessa dinâmica, eu tenho que também meio que dar uma polida na minha autoestima, por mais que eu que tenha pedido para sair. E que Ótimo. tem essa surpresa, claro que a autoestima, eu acho que mexe muito com a autoestima, porque mexe com a nossa certeza, a gente começa a duvidar da nossa percepção, começa a duvidar, eu tô com medo de acabar a nossa live, será? Eu também, Rê. A gente... Mas a gente não começou 8h30 em ponto, né? Ah, não? Não, acho que a gente tem mais uns minutinhos, demorou minha conexão. Mas então, vamos lá. Então, porque senão vai cortar, eu acho. Né? Então, a gente... O que eu tava falando? Peraí. Da autoestima, na verdade você estava falando do quanto é importante a gente ter isso, que quando a gente termina o relacionamento, normalmente a gente está destruída, com a autoestima lá embaixo, e que é importante você ter esse impulso para voltar com isso. Assim, cuidar disso, né? Para que você consiga continuar a sua vida. Mas não era isso pra falar, enfim. Mas é isso, assim. Eu acho que as pessoas saem muito abatidas, assim. E é preciso resgatar tudo que aconteceu, né? Sim, você perde, eu tava falando, você perde meio que a noção do que você. Da dúvida de você, né? Do que você percebia. Como eu não percebi isso? Exato. Né? Você começa a duvidar do seu valor, da sua capacidade. Então, assim, mina muito a autoestima, porque é como você falou, às vezes você tá ok, mas você começa a se duvidar, mas e se eu tivesse feito alguma coisa, será que tinha dado certo? Será que foi culpa minha? Então a gente se culpa, a gente normalmente as pessoas se culpam muito, Rê. E se eu tivesse feito tal coisa? E muitas vezes, eu falei isso num texto, numa entrevista, chega um ponto que não depende mais de você. E você também tem que aceitar. Porque a vida é assim, não depende tudo de você. Você tem coisas que não dependem só da gente. Você tem que entrega para Deus, porque você fez o que você pôde. Às vezes você fez o que você pôde e não funcionou. Mas é isso. Eu acho que você quer encerrar e começar outra? A Cláudia deu uma ideia aqui. Então, a Mari também, minha produtora, acho que ela tá nervosa, porque ela já falou 2 vezes. Então vamos, encerra, Mas, Mari, responde aí, dá pra salvar 2? Agora ela mandou uma frase super filosófica, minha produtora, mas eu perdi. Mari, responde se dá pra salvar 2, Mar. Eu não sei se dá pra salvar 2, Rê. Porque eu posso encerrar essa. Dá. Ela falou dá. Tá. Gente, peraí, eu vou salvar. Eu vou encerrar e começar outra, mas só tem mais uma pergunta, Rê. Então a gente manda pro meu lá. Então tá bom, até já. Beijo. Tá bom? Peraí, vou encerrar e já volto. Peraí. Volta um pouco. Deus nos ajude. Podem me criticar, que não vai me atingir. E aí, gente? Eu coloquei um fone, peraí. Deixa eu... a Rê entrou. Então, peraí que eu vou convidar a Rê de novo. Peraí, Rê, cadê você? Voltamos! Eu tô de fone agora. Um pouquinho emboladinho, gente. Mas tudo bem. Rê, deu certo, Rê. A gente tá tão moderna. Tá bom, né? Gente, a gente termina a live, começa outra. Tô me achando. Rê, deixa... A última pergunta que eu quero falar... Deixa eu só falar uma coisa antes. Diga. Que eu acho, já que a gente tava falando de autoestima... Peraí, deixa eu só ver se... Bom, o povo entra, né? Eu acho importante a gente falar... Todo mundo entrando. Dos inimigos da autoestima, que é o que você estava falando, o que mina a nossa autoestima, né? Então acho que a gente podia falar um pouco disso rapidamente, assim. Manda ver. Já que a gente tá em outra live. Eu só convido gente que gosta de falar. Camila Colaneri ama falar. Marcelo Rodante falou também bastante. Só convido gente que gosta de conversar, então manda ver. Não convido gente que não fala muito, não. Vai, pode falar. Então, assim, só pra gente fechar esse assunto, né? Uma coisa importante, novamente, é não vincular o seu valor às pessoas, a ninguém, a nada, tá? Então, isso também preserva a nossa autoestima. Porque quando eu sei meu valor, a pessoa pode me xingar de gorda, de feia, de burra, de qualquer coisa. Podem me criticar, que não vai me atingir. Porque eu sei o meu valor, né? Então, assim, isso é, né? Perfeito. É você saber o seu lugar. E o que mina a autoestima, né? Quais são os inimigos? Eu acho importante a gente saber pra gente evitar. E pra gente, principalmente, se distanciar disso no período de superação, né? Que é o quê?
autocrítica. Quando a gente tem pensamentos negativos, né, em relação a nós mesmas, a gente, nossa, como você é burra, como você fez isso, eu não acredito, né, aquele xingamento, aquela vozinha. Então, comparação com os outros. Porque ninguém se compara a pessoa pior. A gente se compara com uma Nunca. atriz maravilhosa, né, bem-sucedida. E a comparação só vai te deixar para baixo, te Só deixar vai doer mais, desmotivada né, Rê, também, né, gente? e desmotivar, né? Poxa, nunca vou chegar lá. É aquela coisa de olhar no Instagram, todo mundo lindo, maravilhoso e eu com essa vida, né? É a Sim. comparação. Não saber colocar limite, aceitar qualquer coisa, se anular por causa dos outros, tudo isso, gente, vai minando a autoestima. Então, quando a gente faz isso, permite isso nos relacionamentos, você já tá abrindo uma porta para o outro fazer o que quiser e você aceitar né, a relação começa a ficar Desigual, né? viciada. Fica desigual. Exatamente. E como é Fica que você super vai desigual. cobrar? E como é que você vai cobrar? Como é que você vai exigir ou, né, fazer com que ela te trate bem se você não tá, né, conseguindo se tratar bem, não tá conseguindo assumir e garantir o que você quer, né? Então, assim, não se colocar em primeiro lugar, né? Buscar essa constante aceitação e aprovação do outro. Então, aquela pessoa muito carente, ou então, sabe, que precisa de uma afirmação, de um feedback positivo para se sentir bem. Que não, de novo, não sabe colocar o valor, né, o seu valor, independente de qualquer outra coisa externa. Não se responsabilizar pelas suas escolhas e pelas consequências, pelo que acontece na sua vida, que tem a ver com a vitimização, né, tá? Então a gente Total. pode cair muito nisso no fim de relacionamento. Pode cair muito nisso em, sei lá, em trabalhos, projetos que não deram certo. A gente tende a ficar na posição de se sentir pena de nós mesmos, né? Mas isso é péssimo, porque a vítima é uma pessoa, coitadinha, que não tem força para nada, que foi uma vítima da circunstância, foi sofreu, Não né? existe vítima, né, Rê? A gente sempre permite aquilo que foi feito conosco. A gente, De alguma de forma, a gente alguma permite. forma, né? Você pode não ter percebido, É, mas e por isso que a gente tem que tomar tanto cuidado com a gente, tomar cuidado, o que eu digo assim, cuidar da gente, é, cuidar dos seus pensamentos, cuidar da sua autoestima, porque muitas vezes você nem percebe o que te levou para aquela situação na sua vida. E não falo exatamente. só
relacionamento. E é o que vai permear a nossa vida o tempo inteiro. É o que A ela vai vida repetir. toda. É, que ela vai A repetir vida sempre. toda. Rê, outra coisa, agora para terminar, porque se deixar, a gente vai fazer live até as 2 da manhã, Rê. Mas eu trabalho, Tá. sabe? Amanhã você também, a gente precisa dormir. Então eu vou terminar. Eu perguntei isso pro Mar. Ele falou, enfim, de uma maneira bem técnica. Falou também de uma parte bem... ele falou de um aspecto bem humanizado da coisa. Eu queria saber a tua opinião. Eu tenho 2 perguntas. O número de divórcios aumentou muito, Rê. Eu queria a tua opinião sobre isso. Por que que a gente tá chegando, né? Eu acho que tem um lado bom e um lado ruim disso. Acho que não é só bom ou só ruim. E a segunda coisa, Rê, que eu queria falar de uma coisa que é meio clichê, e acho que não é preconceito, agora que eu tenho blog, que eu recebo muitas histórias, muitas meninas me escrevem, sei de histórias de homens também que passam por isso, não quero fazer aqui uma coisa só, só mulher passa por isso. Por que que a maioria dos relacionamentos ainda termina com traição, Rê? Por que que a gente não cresce, evolui e a gente consegue ter uma postura adulta de olhar para outra pessoa e falar: oi, eu não gosto mais, você não tô mais feliz. Por que que a gente precisa sempre terminar na lama, assim, sabe? Fazer uma baixariazinha, fazer... Por quê? É uma coisa do ser humano, porque eu tenho lido muito sobre o assunto e não é preconceito, assim. E outra coisa que eu escuto muito e que eu não quero fazer aqui o julgamento puritano da coisa, porque eu não sou ninguém para julgar, mas por que que as pessoas também só decidem ser felizes, muitas vezes, quando elas encontram uma outra pessoa? Por que que a gente não tem essa urgência de ser feliz quando a gente tá com o nosso marido ou com a nossa mulher? Porque assim, as histórias que chegam a mim, nossa, foi, sabe, ele se apaixonou, largou tudo, assim, tudo bem, mas essa necessidade que a pessoa resolve ser feliz do dia pra noite, eu brinco que todo mundo hoje em dia quer viver no Pão de Açúcar, né? É lugar de gente feliz, é no Pão de Gente, vai no... Por que que a gente tem isso? E normalmente o ser humano só tem essa força e essa urgência quando se envolve com uma outra pessoa. Eu acho que a gente deveria ter isso todo dia, né, Rê? Sem acordar e falar, gente, eu quero ser feliz, né? Não precisar de uma terceira pessoa ali envolvida. Eu queria a tua posição como psicóloga, Rê. Tá, então eu acho que... bom, você já foi meio que respondendo com os seus argumentos, mas eu vou dar uma... Rê, eu falo muito, gente. Ai, que vexame. Tá. Não, é porque a sua ideia realmente faz sentido. O que eu vejo, assim, primeiro, a gente não tá aqui para julgar ninguém, mas eu vou falar de um ponto como fala?